Shalom, Reverim, bem-vindo ao Parashá da semana com Morel Vádia, nos ajudando aqui a espalhar a Torá às nações do mundo. Dê um joinha, um like, comece a nos seguir, compartilhar com amigos, conhecidos. Tome um bocadinho do seu tempo para 10, 15 minutos ouvir e aprender palavras da árvore da vida, Etz Haim. Esta semana vamos falar sobre a Parashá de semana, que é a Parashá Berhaloterra. Esta é a 36ª porção semanal da Torá no ciclo anual da leitura. E a porção desta semana está no livro de Bamidbar, de Números 8:1 de 12, capítulo 8:1 ao capítulo 12:16. A palavra berralo terra quer dizer quando levantas. E quando se começa a falar nesta parashá, vemos que Hashem constrói a ideia com Moshe Rabbeinu e ensina ele a inaugurar o serviço no Mishkan, no tabernáculo, e também relata a ideia de pessoas que pediram uma segunda chance para oferecer o sacrifício de Pesach, às reclamações dos israelitas e suas punições, e também a doença que afetou a Miriam. A Haftará está no livro de Zacarias, capítulo 2, versículo 14, ao capítulo 4, versículo 7. É importante que este trecho de Zacarias traz encorajamento aos exilados e os retornados posteriores, dizendo que a restauração de Jerusalém e a inauguração do seu serviço sagrado serão possíveis pela presença contínua e poderosa de Hashem no meio do seu povo. Nós vamos começar com as aliotes, as diferentes aliá que vamos estudar esta semana, na leitura da Torá nas nossas sinagogas ao redor do mundo. A primeira aliá tem 14 passuquim, 14 versículos, do 8, 1 ao 8. É onde o sumo sacerdote Arão recebe instruções para como cuidar das lâmpadas da menorá. É importante notar que na segunda aliá do Levita existem 12 versículos que vão do capítulo 8, versículo 15 ao 26, e nós vemos que na segunda paraxá, a segunda aliá, desculpe, está a dizer que após os procedimentos acima, aqui vemos na paraxá de cima, vemos que os levitas estão qualificados a fazer as suas tarefas sagradas no Beit HaMikdash e que vai ser feito no Mishkan, que eles vão realizar todas as suas funções devido à sua lealdade e não se comprometer com a Avodazara, a idolatria, e não adorar, não se envolver no pecado do bezerro de ouro. Por isso os levitas têm esta qualidade especial, exclusiva, de servirem no Beit Hamidash e no Mishkan. A terceira, aliás, Shilishi, temos 14 passuquim, 14 versículos, que vai do capítulo 9, versículo 1 ao 14, onde nós vemos que Moshe Rabbeinu falou no deserto de Sinai, no mês de Nissan, no segundo ano após o Êxodo, e ele lembrou para que o povo trouxesse o Corban Pesach, que é o sacrifício de Pesach. Isto é uma coisa interessante. Nós vemos também na quarta aliá, que falam, temos 19 versículos, do versículo 9, é o capítulo 9, versículo 15, até o capítulo 10, versículo 10. Muito maravilhoso que quando o Mishkan, o tabernáculo, foi construído no deserto, ele era coberto por uma nuvem celestial de dia e à noite uma nuvem flamejante. E à medida que a nuvem caminhava, o povo caminhava. E à medida que a nuvem repousava, o povo acampava. Muitas vezes o povo viajava poucas horas, às vezes por dias, meses ou anos. Por comando de Hashem, eles acampavam, e comando de Hashem, eles viajavam. Muito interessante. Esta paraxá agora, quinta aliá, de 24 passuquim, 24 versículos do
capítulo 10, versículo 11 ao 34, nós vemos que no dia 20 de Iar, o ano seguinte da resolução e da execução do Êxodo, foi pela primeira vez que a nuvem se ergueu do Mishkan e o povo se aventurou de uma forma singular ao viajar no deserto do Sinaí e repousando no deserto de Parã. E ali nós vemos esta impressão muito clara e onde nós vemos o desfile das tribos de acordo com as suas ordens previamente estabelecidas, como falamos na semana passada, as 12 tribos de Israel, Judá, Issachar, Zebulon, depois Ruben, Shimon e Gad, depois Efraim, Menashe e Benjamim, e no final as tribos de Dan, Asher e Naphtali. A sexta liá consiste de 31 versículos, 31 passuquim, e vai do capítulo 10, versículo 31, ao capítulo 11, versículo 29. É muito interessante ver que fala sobre a partida e o repouso da arca quando utilizamos a leitura da Torá para tomar a leitura da Torá e para guardar o rolo da Torá. É daqui, deste passuque, desta sexta aliá, que vem a origem deste costume que fazemos quando alguém recebe aliá o direito de ter a honra e o direito de fazer a leitura do rolo da Torá da semana. E no rolo de Torá, nós vemos que estes dois versículos estão protegidos pela letra Num, ao contrário, para dividir o livro da Midbar em outros livros separados. E agora, quase no final, do meio do livro, desculpe, da Passuk, nós vemos que o povo começa a entrar na parte difícil, na parte da Lashon Hara, na parte da reclamação, com Moshe Rabbeinu. E entramos neste contexto, nesta clímax, na sétima liá, do capítulo 11, versículos 30, até o capítulo 12, versículo 16, e aonde Hashem realiza o desejo do povo, enviando as cordonizes com um vento divino e que, infelizmente, uma praga começou a manifestar-se no meio do povo. E o lugar que onde passou a acontecer isso se chamava Kivrot Hata'ava, porque ali foram enterrados os reclamadores. Então temos que tomar cuidado com a reclamação. Não coma carne de cordões reclamando, porque vai morrer. É o que diz a mensagem desta paraxá, desta aliá, e para terminar, fala-se também da doença de Miriam e da sua restauração. E aí, então, passamos para Haftará, 21 versículos, do capítulo 2, versículo 14, até o capítulo 4, versículo 7. É muito interessante ver que, para contrabalancear esta sequência deprimente dos eventos mencionados na Parashá e responder como Israel pode levantar-se das profundezas da iniquidade. Esta Haftará maravilhosa nos traz as palavras do profeta Zacarias, Zacharia, para os tempos messiânicos, quando Hashem estará novamente no seu meio. E é também contida a visão da menorá, que é, curiosamente, a inspiração do emblema do brasão do Estado de Israel. A nossa reflexão da semana, quero falar sobre a Haftará, Zaharia 2:14 ao 17, onde diz Rané, Vesimchi bat Zion ki hineni ba ושכחתי בתוכך נאום אדוני, ונילוי גויים רבים אל אדוני ביום ההוא, והיו לי לעם ושכחתי, בתוכך ידעתי, כי אדוני צבאות שלחני אלך, ונחל אדוני את יהודה, הילקו על אדמת הקודש,
ובחר עוד בירושלים, חס כל בשר מפני Adonai, que naor mimeon kodsho. Canta-se e regozija-te, filha de Sião, pois que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Muitas das nações se unirão ao Senhor naquele dia e serão meu povo, e habitarei no meio de ti, saberás que o Senhor dos Exércitos me enviou até ali. E o Senhor dará Judá como porção na sua terra santa e escolherá Jerusalém novamente. Emudecei toda a carne, porque ele despertou da sua santa habitação. É muito interessante vermos esta ligação e podermos ver a referência do Talmud no Maseret Shabbat, Daf Kuf Tav Vai Vav Amud Bet, onde disse que os nossos rabinos diziam que quando o arco se levantava em Moisés, que é Moshe Rabbeinu, dizia, quando o arco parte, essa exceção foi feita pelo Kadosh para o Hashem como sinais celestiais, porque é uma passagem importante diante de Hashem. De acordo com o Rambam, no Hilhot Beit Bechirá, nós vemos que o futuro do Templo de Jerusalém é da primeira santidade reservada para o futuro, contra outras santidades na terra de Israel. E embora aqui o passuco, o versículo diz, por eu, meu santo entre vós, os sábios dizem que a presença divina não cessa, a obrigação da terra na Shemitah e nos dízimos está ali relacionada aos dízimos e à Shemitah, e ela não foi santificada somente por conquista, mas por posse, pois a mantiveram firmemente, e não está mais sobre o conceito anterior da subjugação. Quando todo lugar os retornados da Babilônia mantiveram a posse, foi santificado pela sua santificação. A segunda santificação de Esdras, isto é chamado como que a terra tenha sido tomada novamente, obrigado a Shemitah e aos dízimos, conforme aqui explicado em Hilhot Terumah. Vemos que o milagre da existência do Estado de Israel está ricamente ligado ao retorno do prometido Mashiach, o rei ungido de Israel. E aqui diz que o grande milagre da terra de Israel em poder defender e estar continuamente ocupada, unida, escolhida como Jerusalém. Esta é a razão principal de que é uma prova de que Hashem está a residir novamente e que as palavras do profeta Zacarias 2:14-17 estão se cumprindo diante dos nossos olhos em pleno século XXI. Eu vivo aqui em Jerusalém e sou testemunha ocular do que tem acontecido. Somente olho as notícias recentes ao respeito do Estado de Israel e vemos que Hashem está a proteger este pequeno pedaço de terra do tamanho do Estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos, ou comparar o Brasil ao pequeno estado do Sergipe. Bechatzlachá, tudo de bom para todos. Um Shabbat Shalom. Muito obrigado por participar conosco nesta iniciativa. Cometh unto thee.